Adquirir o conhecimento de Deus é uma grande necessidade na vida de todos nós. E esse conhecimento, entretanto, somente se processa no sentido vertical, ou seja, vem diretamente de Deus aos nossos corações e através da sua palavra revelada, a Bíblia Sagrada. Portanto, para ampliarmos um pouco mais o nosso conhecimento a respeito da vida espiritual, vamos refletir juntos sobre o tema: onde estão as ovelhas que se desviaram do seu rebanho? E o texto para a nossa meditação de hoje se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 4, e que diz assim a palavra do Senhor: Ai dos pastores que dispersam e destroem as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei de vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e de todas as terras, para onde as tiver afugentado, eu as farei voltar aos seus apriscos, e elas serão fecundas, se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23 e versículos de 1 a 4. Queremos deixar também o texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11, e que diz assim a Palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Onde estão as ovelhas que desviaram do seu rebanho? Este é o tema para a nossa meditação no dia de hoje. Nessa oportunidade, eu quero convidar a todos os líderes de igrejas, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, mestres e todo o povo de Deus para meditarmos juntos sobre a palavra de Deus. Palavra esta que orienta não somente as lideranças das igrejas, mas também todo o rebanho de Deus, conduzindo-o às águas tranquilas de descanso. Vocês, prezados irmãos pastores e demais líderes, ocupam uma posição de destaque, uma posição honrosa e de muita responsabilidade, e isso é um grande privilégio para todos. Mas eu digo para vocês que se esse privilégio é grande, maior ainda é a responsabilidade de cada um que ocupa cargo de liderança na igreja, de apacentar com fidelidade e sinceridade o rebanho do Senhor. Quero nesta oportunidade compartilhar algumas verdades que Deus colocou no meu coração, que Ele tem me mostrado, e farei isso simplesmente com base na palavra do Senhor, palavra essa que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É claro que muitos dos irmãos têm se esforçado no sentido de desempenhar com fidelidade e sinceridade a preciosa função de guia do rebanho do Senhor. E assim sendo, não pretendo generalizar, dando a impressão de que todos estão enquadrados nos pontos que aqui serão mencionados e que estão registrados na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Quero afirmar aqui que o exemplo precisa continuar vindo de cima e o pastor precisa ser o espelho, o modelo, o exemplo a ser seguido pelo rebanho de Deus. O pastor é o exemplo, o pastor é o espelho da igreja. E esse conhecido ditado é uma grande verdade, é uma grande realidade. A igreja é o reflexo daquilo que os pastores são e ensinam. Como ministros do Evangelho, os pastores e demais líderes exercem uma influência muito grande e podem conduzir o rebanho de Deus às águas tranquilas de descanso para a vida, como também podem conduzir o rebanho do Senhor às águas venenosas para a morte. Se possuírem apenas o título, mas se não tiverem coração de pastor,
se não forem vocacionados por Deus, poderão pôr tudo a perder, conforme exemplos que temos vistos ao longo da nossa caminhada cristã. Hoje é comum alguns líderes afirmarem: eu sou teólogo, eu sou doutor em teologia, eu sou bacharel em teologia, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, você pode ser tudo aquilo que você diz que é e até mais. Mas a Bíblia fala de falsos pastores que fizeram perecer o rebanho do Senhor. Tais homens possuíam a coroa do poder e a aparência de líderes responsáveis. Carregavam um cajado e uma vara e estavam entre as ovelhas quase todo o tempo. Pesava sobre eles a grande responsabilidade de milhares de vidas, mas não tinham um coração de pastor. Por isso as ovelhas se dispersaram, se perderam. Muitas saíram da presença de Deus, pois pecaram e não se arrependeram. E outras tantas se afastaram por ter sido mal pastoreadas, mal conduzidas. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, versículos de 15 a 17, está escrito: O Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço. Esse tipo de pastor revela a sua insensatez da seguinte forma: primeiro, ele não cuida das que estão perecendo. Em todo o rebanho de Deus existem ovelhas gordas e fortes, mas também existem aquelas fracas e doentes, e esse líder não tem a sensibilidade para perceber que algumas ovelhas estão doentes simplesmente porque não tem uma convivência maior com elas. Aos domingos, ele as vê de cima do púlpito e o máximo que sabe ao seu respeito é a cor de suas roupas. O culto termina e ele cumprimenta umas e outras não, e o relacionamento termina aí. Aliás, um relacionamento parcial, sem nenhum compromisso, sem nenhuma dedicação. E dessa forma, a doente continua doente, a desgarrada continua desgarrada, e a que fugiu do aprisco continua desaparecida. E assim, muitas delas acabam morrendo. E por falta de amor, o pastor insensato vê todo o rebanho de maneira uniforme, mas não consegue distinguir quais são as que necessitam de ajuda, quais são aquelas que estão enfermas, quais são aquelas que estão perecendo. Ele não busca a desgarrada. Sempre foi e continua sendo o dever do pastor buscar as ovelhas desgarradas, mas o homem descrito no livro do profeta Zacarias faz exatamente o contrário. Não está cumprindo o ministério que lhe foi confiado por Deus, porque deixa as perdidas para trás, e o pastor que não busca os desviados é insensato, conforme descrito no livro do profeta Zacarias. Ele não cura a que foi ferida. No rebanho, além das ovelhas doentes e fracas, existem também as que estão feridas. Às vezes, algumas são atacadas por lobos, mas conseguem sobreviver. Em alguns casos, os ferimentos resultantes da luta são horríveis, e aquele pastor insensato deixa as ovelhas machucadas, com lesões expostas e sem tratamento. É triste pensar em uma ovelha com a perna quebrada e com o corpo cortado, gemendo de dor. Mais lamentável ainda é se o pastor passar perto dela e ignorá-la, deixando-a sem socorro. E sendo imprudente, não lhe aplica o remédio, nem a carrega em seus braços. A insensatez do seu coração é tão grande que ele chega a mutilar a sua própria consciência, tapar os ouvidos e cegar os próprios olhos para nada ver, nada sentir, nada perceber, tentando de alguma forma isentar-se da responsabilidade que é somente sua. Muitas ovelhinhas, desesperadas, até imploram por uma visita do seu pastor, e este manda que ela procure a sua secretária
a fim de verificar ou não a possibilidade de agendar a visita tão esperada pela ovelhinha sofredora. Há pastores que negligenciam a tarefa de socorrer e curar as que foram feridas pelo lobo. Então, sendo displicentes, não percebem que os ferimentos infeccionados, além de dolorosos, podem contaminar também outras ovelhas. Ele não apacenta as sãs. Apacentar é cuidar, é proteger, é conduzir o rebanho a salvo das agressões de feras e de salteadores. É não deixar suas valorosas ovelhas expostas à sede, à fome e ao perigo. É não permitir que lobos as devorem ou que um ladrão as roube. Um pastor de verdade apacenta as suas ovelhas com amor. O impostor não passa de um espantalho ambulante, não cuida de seus membros, nem prega a mensagem santa, a mensagem da cruz. Não ensina que o pecado mata, nem conduz os fiéis aos rios do Espírito Santo. Talvez ele esteja envolvido com a ecologia, com a reforma agrária, com a política e se colocando ao lado de um candidato para tirar possíveis proveitos financeiros da situação. E muitos até sobem nos palanques dos candidatos com a Bíblia na mão e outros entregam o púlpito de suas igrejas para os candidatos discursarem e fazerem suas campanhas políticas. Esse pastor é insensato porque deixa Satanás inverter suas prioridades e torná-lo completamente nulo, inútil. Ele come a carne das gordas e lhes arranca até as unhas. Na verdade, é um grande explorador. Não cuida das magras e ainda devora as gordas. Arranca delas tudo o que pode: a carne, a lã, o couro e até as unhas, se possível. O insensato de hoje também tem esse instinto de sanguessuga. Além de não livrar sua ovelha da condenação eterna, exige dela tudo o que possui. E assim, tem olhos arregalados para perceber a presença da ovelha, pois está mais interessado em tirar-lhe a lã e a carne do que cuidar de sua alma. Esse pastor é um grande tolo, pois só pensa em si mesmo e em aumentar os seus lucros financeiros em busca de mordomia. Finalmente, ouvimos a sentença de Deus para esse líder dominado pela insensatez e pela ganância. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se secará. Zacarias capítulo 11 e versículo 17. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 15 a seguir, a palavra de Deus nos alerta dizendo: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo de 1 a seguir, Jesus nos orienta da seguinte maneira. Assim ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão a estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E que Deus nos abençoe e nos guarde cada dia das nossas vidas, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos conduzir com a sabedoria de Deus aquelas ovelhinhas que a nós foram entregues pelo verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, e afirmando sempre: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém e glórias ao nosso Deus.